E ele joga numa posição que tem o Gabriel. Só dá para jogar 11. E ele joga na mesma posição que o Gabriel. Foi o que disse o Renato Gaúcho. Números do Pedro antes do jejum. Isso, obviamente, um recorte do Brasileirão, né? O Flamengo só jogou 16 vezes. 8, então, até facilita. Porque a gente tem ali 8 e 8, vamos lá. Minutos. Jogou muito mais. 2 gols contra nenhum. 3 assistências contra nenhuma. Chutes por jogo. Uma queda, mas não uma queda tão agressiva na comparação de gols e assistências, né? Chutes no gol, chances criadas. Aí sim uma queda bem importante. 4 horas e 43 minutos, o assunto aqui é Flamengo, o assunto aqui é Pedro, com outro Pedro. Esse não está vivendo o jejum, esse sempre traz informações quentes no Sport Center, na programação da ESPN Brasil. Pedro Henrique Torre, fale sobre o seu xará. O que está acontecendo, Pedro? Tem resposta para isso? Um abraço para você. Tudo bom, Felipe? Um abraço para você, Renato, Zinho, todos os amigos aí do Sport Center. Olha, é difícil a gente entrar um pouco na cabeça do meu xará, o Pedro, para dizer o que está acontecendo exatamente. Me parece, assim, de longe, até uma má fase técnica, né? Que ele vem vivendo recentemente, até pela ausência de gols, não tem feito boas partidas. Ele teve o problema da Covid, né? A gente não pode ignorar isso, o que pode ter de consequência na vida de um atleta de alto nível. Logo depois que ele voltou da seleção olímpica, ele teria uma chance com o Gabigol na seleção principal, o Muniz fazendo muitos gols também, mas ele teve logo a Covid e aí ficou um tempinho parado também, isso talvez atrapalhe a vida. Mas acho que o principal entrave o Renato Gaúcho respondeu ali, é esse tal de Gabriel Barbosa, que vem fazendo muitos gols, né? Uma competição quase desleal ali, um rapaz que faz 24 gols em 25 jogos na temporada, como fez o Gabigol até agora nessa temporada de 2021, tem 94 gols com a camisa do Flamengo, é uma competição muito desleal para o Pedro, e fica sempre essa questão que já vinha ali do Rogério Ceni também, se o encaixe entre os dois é possível. O Renato parece não entender também nesse sentido, né? Não acredita que os dois possam jogar tão bem juntos assim, encaixar, tanto que ele não teve o Bruno Henrique no fim de semana e ainda assim escalou, por exemplo, o Michael e não Pedro na equipe titular do Flamengo. Mas, de fato, quando o Gabigol, por exemplo, na partida contra o Sport em Volta Redonda, estava suspenso, tinha sido expulso contra o Internacional, o Pedro teve uma possibilidade de jogar a partida inteira e mesmo assim não foi bem, né? Ele até marcou um gol, estava impedido, foi anulado pelo VAR corretamente, mas ele na partida mesmo participando assim, de alguns lances, errou bolas fáceis, não fez assim aquele pivô que ele geralmente costuma fazer, não serviu muito bem os companheiros, errou passes, então parece que ele vem numa fase técnica ruim também, mas ele é um grande jogador, vem se recuperando, é um grande investimento do Flamengo, é tão novo quanto o Gabigol, 24 anos, o Flamengo aposta muito nele, não é um rapaz que o Flamengo vai descartar nem um pouco nesse sentido. Tem muita lenha para queimar, e tanto que está relacionado, vai para a partida de amanhã. Entra amanhã contra o Grêmio, faz 2 gols, aí isso tudo muda. Aí a torcida já fica muito mais animada, o Pedro também abre um sorriso e vida que segue, né, Felipe? Sem dúvida, Pedro. Muito obrigado pelas informações. A gente vai seguir aqui falando do Flamengo, falando do Pedro. Quero que o Zinho fale sobre isso, quero que o Renato Rodrigues fale sobre isso e daqui a pouco, só reforçando, a gente já falou aqui sobre Premier League e La Liga, campeonatos inglês e espanhol, vetarem liberação de convocados para a seleção brasileira, datas FIFA 2, 5 e 9 de setembro. Já já os nossos correspondentes na Europa chegando para falar mais sobre esse assunto que parece ter desencadeado um efeito dominó. Já pensou uma seleção só de atletas que atuam no Brasil? Vai ter muita gente já feliz, só que não. Vamos lá, Pedro, Zinho, a gente vai colocar na tela algumas informações. Teve Covid, verdade. Teve um desconforto importante, uma lesão de tornozelo, um inchaço. Mas teve o episódio olímpico. Vamos colocar na tela a nossa arte que mostra um pouquinho do impacto da Olimpíada em outros jogadores. Vamos lá. Como estão alguns medalhistas olímpicos no futebol masculino? Guilherme Arana, 4 jogos e 2 assistências. Isso a gente está falando pós-Olimpíada. Claudinho, negociado com o Zenit da Rússia. Antony, 1 jogo e 25 minutos em campo. Voltou, seguraram um pouco.
Richarlison, especulado no Paris Saint-Germain, tem um gol e uma assistência em 2 jogos disputados no campeonato inglês e ele, quando chegou, foi recebido com festa. Matheus Cunha, não foi anunciado de forma oficial, foi para Madrid hoje negociar, está tudo muito encaminhado, parece assim questão de formalidades para um anúncio oficial. Valor da transação, 30 milhões de euros. Aí nós temos parte dos destaques da campanha brasileira no Ouro Olímpico em Tóquio. Zinho, quando houve o imbróglio Flamengo-CBF, você participou algumas vezes. Eu lembro até de você mandar mensagem para o Pedro. É difícil saber o que passa na cabeça do jogador. Ele tem outros episódios. Covid não é fácil para ninguém. Rola um desdobramento. Vários atletas levaram tempo para voltar. Ele teve o episódio do tornozelo. Mas coincidência ou não, um jejum vem logo na sequência do episódio olímpico. Pode ser a maior coincidência do mundo, mas chama atenção. Você acha que isso mexeu com o garoto, Zinho? Bom, assim nessa arte que foi feita e muito bem aí, falando dos jogadores que estavam lá no Ouro Olímpico, vale destacar que Arana, Richarlison, Matheus Cunha foram convocados para a seleção principal, Claudinho também. Nessa primeira convocação do Tite, esses medalhistas olímpicos estão na seleção principal. Então, também afeta bastante, porque o Pedro, titular na seleção olímpica, fazendo gol, poderia estar, de repente, figurando na lista do Tite, não sei. Bom, aliado a tudo isso que foi falado, e eu concordo, contusão, Covid, o grande momento do Gabigol, várias situações que foram citadas aí. A principal para mim é a chegada do Renato Gaúcho no comando, porque o Renato Gaúcho deixou bem claro que o Pedro, ele disputa a posição com o Gabigol, ele não joga ao lado do Gabigol, não é a tendência do estilo de jogo do treinador. E é um direito que o Renato tem, ele é o comandante. Ele tem a estratégia de jogo dele, ele tem a montagem tática da equipe dele. E ele deixou isso bem claro. Olha, muitos momentos, eles vão até jogar junto, pelas circunstâncias do jogo, uma necessidade, mas vai ser muito difícil atuar os dois de início pela característica. Nenhum dos dois tem a característica de voltar para marcar. O time do Flamengo já fica exposto com o Gabigol, com o Bruno Henrique, com o Arrascaeta, com o Everton Ribeiro. Você imagina com 2 atacantes que não ajudam, não tem essa característica. Então, assim, eu entendi muito bem a colocação do Renato Gaúcho. É uma questão tática. A opção dele, imerecidamente, é o Gabigol de titular e o Pedro é o reserva. Tem muita gente que confunde quando a gente fala o Pedro ficou chateado porque não foi para a Olimpíada, o Pedro não está tendo oportunidade. Como que se a gente não entende que isso é normal também? O Pedro está num dos maiores clubes do mundo, no melhor elenco sul-americano, e que ele é reserva de um jogador da seleção brasileira principal e que é o recordista com todos os números, que é o Gabigol. Então, normal ele ficar no banco. A minha colocação, e eu não concordo, aí o único ponto que eu não concordo com o Renato é essa minutagem que estava ali. Se a nossa equipe puder colocar de novo, são 533 minutos antes do jejum e depois 200 e pouco. Então, é muito diferente o tempo do Pedro dentro de campo. Então, a probabilidade de você ter mais chances de fazer gol. Olha aí, não é nem essa, né? Essa é a olímpica. Falando ele quer a do Pedro. Da minutagem. Isso, ele quer a do Pedro. Então, assim, o Pedro ele tem tido muito menos presença dentro do campo para sair do jejum, para ter oportunidade. Porque o Renato Gaúcho mantém o Gabigol até o final. O Gabigol é fominha, aí, essa diferença de minutagem. E isso responde os outros. A ausência do gol, da assistência, dos chutes. Porque, na cabeça do Renato, ele não vai tirar o Gabigol. Mesmo o Gabigol, quando não está bem no jogo, e eu acho que nesse jogo agora contra o Ceará, o Gabigol não estava bem, poderia muito bem tirar o Gabigol e botar o Pedro. Eu também acho que assim, o titular é o Gabigol. Mas se o Gabigol está mal no jogo, qual
qual o problema de tirar ele e botar o Pedro? Mas na cabeça do Renato, ele está evitando também um confronto e um problema, porque o Gabigol reclama, não fica satisfeito, fica bicudo. Tira o Arrascaeta, tira o Everton Ribeiro, tira o Bruno Henrique, todo mundo sai numa boa. Você vê que o Gabigol fica até o final. E justamente é a posição do Pedro. Sai o Bruno Henrique, sai o Everton Ribeiro, entra Michael e Vitinho, né? Então, assim, na cabeça do Renato é essa, ele está com muito menos oportunidade e é uma opção do treinador, tem que ser respeitada. Vamos fazer o seguinte, Renato, você já vai opinar sobre esse tema. Já, fã de esportes, eu já prometi, mas é que já tem novidade chegando da história da Premier League e da La Liga, que é agora a movimentação no Brasil. O corre por aqui. O famoso